Aula de filosofia da religião, acabamos de ver aqui que existe a fenomenalidade do mal. O mal não é bom, mas a fenomenalidade do mal é bom. O mal é mal porque ele é mal em si, noumeno, o mal em si. Mas quando ele se manifesta, a manifestação dele é bom, porque ele se manifestando, você sabe que você tem um problema a ser resolvido. Se você não tem uma manifestação, uma fumaça, você não combate o fogo. O que nos leva à segunda questão, é a segunda pergunta, que é: mas qual é a origem do mal? Porque quando Adão foi criado, a árvore já estava lá. Você vê que Deus faz surgir primeiro o jardim. Deus primeiro planta o jardim e coloca o homem no jardim. O homem, ele vem depois. Produz a terra frutos de acordo com a sua semente, sua espécie, etc e tal. Quando o homem chega, o mal já está no mundo. Ou a árvore do bem e do mal, não somente do mal, do bem e do mal. E Deus dá uma ordem, dizendo o seguinte: olha, coma todas as árvores que estão por aí, menos a do bem e do mal, porque no dia que ela comer, ele certamente morrerás. Deus coloca uma sanção. Só que aí ele vai lá e come, tem vergonha. Quando ele tem vergonha, a vergonha é um fenômeno que demonstra a sua nudez, e a nudez então é o mal. Estar vestido é bom, estar nu é mal. Essa é a linguagem do Gênesis. Mas a gente pergunta: mas por que existe o mal? Ou qual é a origem do mal? De onde vem isso? Sendo que Deus criou a árvore do bem e do mal, o mito bíblico não entra em discussão de que o mal é criação de Deus, tá bem? O mito já estabelece que foi Deus mesmo. Deus criou a árvore do bem e do mal, não somente a árvore do bem, criou a árvore do bem e do mal. Se o homem não tem a árvore do bem e do mal, ele é um ser amoral. Mas o que é a moral? A gente aprendeu aqui nas aulas de filosofia. Moral é aquela regra que eu tenho, que bate junto com a minha consciência para aprovar ou reprovar as coisas que eu faço, que eu gosto, que a sociedade faz. São as regras de bem e mal, só que de uma maneira mais reduzida. Se eu quiser ampliar mais a minha moral para alcançar mais pessoas, aí eu vou falar de ética. Ética é a mesma regra que serve para o meu grupo e que eu começo a ampliar para que o meu grupo fique maior. Tem nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Ética, por exemplo, a ética dos médicos, ética médica. Só que quando eu falo de ética médica, tem médico da Tailândia, médico do Haiti, médico do Brasil. Será que a ética médica é uma ética universal ou ela é uma ética só da nação? Mas pelo menos é ética. Mas quando eu falo da moral médica, aí é a moral, eu estou falando da moral daquela instituição, daquele médico, daquele indivíduo. Moral é uma coisa mais reduzida, mais particular, mais próxima. E ética é uma coisa que amplia mais as suas discussões. A moral ela se modifica assim mais rápido, tá? A moral. Agora a ética ela demora um pouco mais para poder se modificar. Então é uma questão de proporção e de velocidade. Diferença entre ética e moral. O homem vai ser um ser moral. Deus quer que o homem seja um ser responsável. Responsável pelas suas escolhas, responsável por suas decisões. Estabelece essa árvore ali, e a árvore é a sanção, não come. O homem tem que se responsabilizar caso ele venha comer. Comeu, ele é responsável por sua queda. Quando ele é responsável, agora ele já não é mais um ser amoral, agora ele já é um ser moral. Agora ele já tem a dualidade do bem e do mal. Já tem. A partir de agora vai vir a nossa tragédia. Quantas vezes na vida eu vou escolher o bem? Quantas vezes na vida eu vou escolher mal? E aí eu começo a me preocupar o seguinte: esse mal que eu estou escolhendo, ele está fora de mim e eu escolho e trago ele para dentro? Ou ele está dentro de mim e eu coloco ele para fora? Existencialidade, tá vendo? Qual é a origem do mal? O mal está lá fora e eu trago ele para dentro? Ou o mal está aqui dentro e eu coloco ele para fora? Qual que é a origem? O mito do Éden fala o seguinte: Deus criou o bem e o mal, e é justamente para tornar você um ser responsável, um ser moral. Deus criou para te provar mesmo, e por um ato soberano. Só que aí, quando se diz assim que Deus criou o mal, a gente fala o seguinte: mas por que Deus criou o mal e Ele pune o mal?
E ele pune severamente, que ele fala, no dia que você comer, você morre. Pune severamente. É porque o próprio Deus, ele é justo. E na sua justiça ele recompensa o bem e ele pune o mal, determinado por si mesmo, delimitado por si mesmo. Mas a pergunta que a gente tinha feito aqui agora é o seguinte: mas esse mal que Deus está punindo, está dentro do homem ou está fora do homem? Não estou mais me referindo ao mal como princípio, mas ao mal como um agente, uma coisa que tem que ser punida. Está dentro do Milton e do José Mauro e do Abraão, ou está fora? Ele invade você ou ele transcende? Se ele invadir, é por causa que você é bom e a sociedade é má. Você é bom, mas a árvore é má. Você é bom, mas o mundo é mau. Mas você é bom. Se não tivesse o mal do lado de fora, você nunca seria contaminado. Só que o mal está como um invasor, ele pega e te invade. Depois que o mal te invadiu, aí você vai dando vazão. Ele faz a invasão e você, como agente do mal, você dá a vazão, você pratica. Você pratica. Será que é isso? Ou é o contrário? Você é mal. O mal está dentro de você. E como o mal está dentro de você, enquanto ele está dentro de você, ele está passivo. Passivo. Não está acontecendo nada, o mal está dentro de você. Mas aí de vez em quando você dá vazão ao mal. Já que a sua natureza é de ser maldoso, você pratica a maldade, você dá vazão. Quer dizer que o mal não está do lado de fora, está do lado de dentro. Essa é a pergunta filosófica. Filosofia da religião. Por quê? O mal, ele é a propaganda da religião. A gente até está discutindo aqui, né, em off, que se não existisse a fenomenalidade do mal, a religião ia à falência. Para que eu preciso de religião? Por causa que eu tenho que combater o mal, fora de mim e dentro de mim. É a propaganda, é o garoto propaganda. Enquanto tiver um mal do lado de fora, que está te vencendo, você precisa da religião. Porque a religião tem as palavras mágicas, olha, tem os livros sagrados, tem os sacerdotes poderosos, tem os lugares consagrados, tem a oração forte, tem o jejum que derruba muralhas, tem a vassoura que varre o mal, tem o sal que expulsa demônios, tem o sabonete que te lava de todo o mal. A religião tem a linguagem poderosa, mágica, mística ou mítica, né? Que vai transformar você num crente poderoso. E aí pode vir 1000 demônios, porque você com a religião, você enfrenta 1000 demônios e nenhum desses te derruba. Como dizia o padre Quevedo, que morreu recentemente, né? Um demônio, se conseguir dobrar o meu dedo, eu te pago $1000, $10.000. E nunca nenhum demônio dobrou o dedo do padre Quevedo, porque ele dizia que o demônio é um fenômeno psicológico. Cada um alimenta o seu próprio demônio. O demônio só existe enquanto você alimenta ele. Se você mudar de linguagem, não é mais demônio. Se você não alimentar a mística, não tem demônio. Se você não alimentar o folclore, não tem demônio. Mas você alimenta. Como você alimenta, vai se multiplicando a quantidade. É demônio para dor de dente, é demônio para o desemprego, é demônio para a desavença dentro de casa, é demônio para a tragédia que aconteceu em Minas Gerais. Você vai achando demônios e eles vão se escalonando, né? Eles têm os demônios mais rasteiros e tem aqueles que são hiperpoderosos, quase derrubando Deus do trono. Muda essa linguagem. Se você mudar essa linguagem, você não vai ver mais demônio em lugar nenhum. E você vai começar a viver diferente. A religião se alimenta de uma propaganda, e a propaganda dela é que existe um mal e esse mal tem que ser vencido. E para vencer esse mal é só a religião que tem a fórmula mágica. Você acha que não é um negócio interessante? Você ter o poder na palma da mão, né? Você colocar a mão na cabeça de uma pessoa que está toda endiabrada, e você com o poder na palma da mão, você dizer ao diabo que ele tem que sair, e ele tem que obedecer você, porque a religião te deu um poder. Elimine esse poder do sacerdote. O sacerdote não tem poder. O sacerdote, ele é um homem comum, igual a todos, não tem um poder a mais nem a menos. É um homem comum, um lutador, um batalhador diário. A oração dele não é mais forte do que a sua. O cântico daquela líder do círculo de oração não é mais poderoso do que daquela meretriz que está entrando na igreja agora. Não, o cântico dela é um cântico igual a todos. Não tem superpoderes na religião. Tem um convívio de pessoas que estão lutando em comunidade ali.
numa crença, mas não tem nada não tem nenhuma manifestação mágica, nada, nada. O que acontece com essa religião? É desinteressante, ninguém quer, ninguém quer. Sei. Onde todo mundo é igual, comedor de arroz e feijão, né? Sofredor, batalhador. Quem quer conviver numa comunidade dessa tão fraca assim? Se na comunidade do lado tem 318 pastores que subiram ao Monte Sinai e voltaram de lá com o cabelo brilhando. Ninguém quer uma religião que ela não tenha poderes mágicos. Quer aquela que é hiperpoderosa e mais poderosa do que a outra. A dualidade do bem e do mal sustenta a religião. Onde que está o mal? Está do lado de fora ou está do lado de dentro? O que a religião diz? Está do lado de fora, que são os poderes demoníacos, diabólicos, satânicos. Aí vai dando apelidos, nomes, né? Surge a pessoa do diabo. Na nossa fé cristã, tá? A gente usa a linguagem dos gregos, né? Ele é o diabo. Então, o que é o diabo? Em linguagem dos gregos, é aquele que através da difamação ele consegue aumentar as influências dele. Ele difama você. É através, diabo, através da calúnia, através da difamação, através da falsificação. Ele é o falsificador de notas. Ele é o falsificador da verdade. É o diabo. O mito do diabo diz que só existe um, tá? Só tem um diabo. O nome dele é Satã. Ou ele é o dragão, ele é a serpente. Só tem um. Isso é o mito. Ele é um ser, um só. E os outros? Os outros são demônios, tá? Ó, demônios. O diabo é um demônio. Bem, ele é um demônio, só que ele é o demônio com D maiúsculo. Ele é o demônio. E os outros? Os outros é demônio com D minúsculo. Esse demônio com D maiúsculo, ele é o diabo, ser único. Só que o que a gente vai descobrindo quando a gente vai estudando religiões comparadas, que não existe só um diabo, existem diabos, várias manifestações, como se ele fosse milhares e milhares. Ou cada demônio quer ser o próprio diabo. Aí dentro da própria satanologia, por exemplo, eles falam, não, só tem um Satã, só um Lúcifer, os outros não. E ele é um ser gigantesco também, poderoso. Linguagem da religião. Toda a linguagem. Então a existencialidade do mal é que porque tem um ser, um ente, ó, existência, ó, ente, tá aqui, ó, existência. Tem um ser que resolveu pegar todo o mal para ele, ou ser o símbolo máximo da maldade no mundo. Qual que é o símbolo máximo da maldade da religião cristã? O diabo, não tem outro. A religião cristã trabalha com um ser, o mal do lado de fora. Do lado de fora é o tentador, é o sedutor, ele é a serpente rastejante. O mal está do lado de fora, o mal não está no homem. Isso aqui é importante para a nossa filosofia cristã também. É importante. O mal não está no homem, o mal não está na pessoa. O mal é um invasor. Tira o invasor, você não faz o mal. Só que ao mesmo tempo que ele é um invasor pessoal, um demônio, ele também é uma questão de natureza. Tirei todos os demônios que existiam no coro da meretriz lá. Vamos supor, Jesus tirou 7, né? 7 demônios de Maria Madalena. Eram os demônios que levavam essa mulher para o meretriz, para a prostituição. Tirou os 7 demônios dela. Ela continuou prostituta? Não continuou. Agora ela é boa. Eram os demônios que levavam ela para fazer essa maldade, não era ela. Você está dentro da filosofia da religião. Tem muitas pessoas, um psicopata, por exemplo. Olha como o problema que ele está criando aqui. Um psicopata, por exemplo, é demônio. Tira os demônios da psicopatia, o cara em estado de natureza, em estado normal, nunca seria um psicopata. É um demônio que fica atuando nele ali. Agora, é isso mesmo? Ou existe uma natureza que é tão perigosa e tão maldosa quanto a natureza dos demônios?
ou o homem é um outro tipo de diabo, um outro tipo de demônio. Vamos supor que você não tem demônio nenhum, por exemplo, os crentes. Você viu o que é o negócio dos crentes? Crente tem demônio? Em tese, não. Em tese, o crente tem o Espírito Santo, né? Em fato e verdade, eu creio também. O crente tem o Espírito Santo. Mas se o crente tem o Espírito Santo e não tem o demônio, por que ele peca? Se é o demônio que faz pecado, ou o demônio entra no crente e fica disputando a consciência do crente com o Espírito Santo. Até hoje, vocês podem me corrigir, mas até hoje eu não ouvi nenhum pregador cristão ensinar isso aí. Cristão. O Espírito Santo está disputando espaço com os demônios. Não, saiu o demônio e chegou o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo não tem demônio. Se tem demônio não tem Espírito Santo. Se tem Espírito Santo não tem demônio. Deus não vai dividir o homem com o demônio. Embora que tenha um segmento neopentecostal que eu acho bem esquisito eles, né? Eles falam que você tem que tirar o demônio da sua cabeça. Aí eu falo, mas rapaz, como você vai ter que tirar o demônio da sua cabeça se é o Espírito Santo que está lá? Então não tem o Espírito Santo. Aí eu fiz a pergunta para vocês, para a gente responder aqui e passar o bastão para o professor Abraão. E aí? Tirei todos os demônios da pessoa. Entrou o Espírito Santo. Por que o crente peca? Por que o crente ainda é levado para as ações malignas? Aí porque o diabo fica do lado de fora tentando o crente. O diabo fica do lado de fora tentando o crente com a sua maldade? Mas por que ele encontra eco dentro do crente se tirou todo o mal? Se o mal era do demônio? É porque deixou uma semente lá dentro? Ou porque dentro da natureza do homem existe o mal também? O mal está dentro, não é o mal fora, é o mal dentro. O homem é tão maldoso quanto os demônios que estavam nele. O homem continua mal. A teologia cristã, tá? A grande massa da teologia cristã tradicional diz que é isso aqui mesmo, tá? O pecado está dentro do homem. Eu tive um professor de teologia sistemática que ele dizia que Deus criou a cena do Éden, a tentação do diabo, por misericórdia. Professor de teologia sistemática. Por misericórdia, Deus, aí ele usa a linguagem dos arminianos, né? Deus permitiu que a serpente tentasse Eva e Adão, para que assim o homem pecasse e houvesse salvação. Porque os demônios ou os anjos, né, que pecaram sem ser tentados, não têm salvação. Os homens que pecaram por ter sido tentados, têm salvação, têm oportunidade de arrependimento. Se o mal tivesse nascido só dentro de Adão e não tivesse o cara do lado de fora para levar a culpa maior, a humanidade não teria salvação. Seria um pecado sem perdão. Uma especulação teológica, né? Mas é o que ele me ensinava lá na base da minha fé. Então Deus, na sua sabedoria, criou a cena do Éden para que houvesse um tentador, e esse tentador aqui fosse o agente do mal. Então o homem, como ele pecou por empurrão, tem redenção para ele. Se o homem pecasse sem ser tentado, não teria perdão para ele, como não há perdão para os anjos também. Você pega essa mesma discussão e fala o seguinte: tá bom, mas agora, e se eu pecar hoje sem ser tentado? O diabo lá longe na Austrália e eu aqui na minha casa sozinho, eu e a minha consciência, sem tentação nenhuma. Quando eu peco, eu tenho perdão? Aí a teologia vai falar sim, por causa que você está com um pecado programado na natureza. É uma questão de Adão mesmo, já nasceu assim, é o defeito de fabricação. Fazer uma pausa?